Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Planeta Bola. A Casa dos Boleiros em Santa Maria. Mercado das Rações. Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria. Odontologia e Implantodontia Clínica Geral Dr. Geandro Rigg e Dr. Hilberto Trentin. Olá, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo pelo YouTube. Final da tarde, postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma visualizada ali no Facebook ou no Instagram, ver o convidado que esteve aqui, ou ver programas anteriores que ficaram alojados, relembrar os assuntos que foram aqui posicionados. Nossos apoiadores culturais são Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, mês de aniversário da Ótica Santos, quem ganha é o cliente. Descontos que variam de 20% até 60%, tudo em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Odontologia, Implantodontia e Clínica Geral, Dr. Geandro Rigg e Dr. Hilberto Trentin. Ali na Floriano Peixoto, 1124, sala 202. Planeta Bola, Casa dos Boleiros de Santa Maria, e Mercado das Rações, sempre melhor para o seu melhor amigo. Uma loja na Bozano, 330, esquina Visconde de Pelotas, e outra na Elvio Basso, 1357. A gente está recebendo hoje aqui, com muita satisfação, né, e muita honra, a doutora Lourdinha e o Paulista, dois, né, daqueles baluartes do nosso futebol, nosso esporte, nosso futebol de Santa Maria, principalmente, né, encabeçando aí o Rio Grande. Satisfação em recebê-los aqui. Obrigado, bom dia. Nossa. Agradeço a participação, a oportunidade de divulgar o Rio Grandense. O agradecimento é todo nosso aí, porque realmente é uma satisfação grande conversar com vocês, né? E ainda mais um Rio Grandense quase centenário, né? Está se aproximando, está quase com a minha idade aí, mas está chegando. E forte, pelo que a gente tem acompanhado, pujante e forte. Não está ainda disputando nenhuma competição profissional, mas a gente sabe que o trabalho está sendo desenvolvido, vai colocar o Rio Grandense em pouco tempo entre os principais clubes do estado do Rio Grande do Sul. Primeiro, eu gostaria de conversar um pouquinho, né, com a doutora Lourdinha sobre as ações do Rio Grandense que têm sido feitas ultimamente, até para o pessoal que está nos acompanhando aí dar uma relembrada, que às vezes a gente vai passando informações, o pessoal vai ouvindo, mas de repente não chega a visualizar tudo que está sendo feito, né? O total das coisas realizadas que trazem um resultado positivo para o clube. Começando, né, pela estrutura, digamos, de equipamentos do clube, né, que estão sendo feitos. Depois a gente sabe que o Paulista tem um belo trabalho na categoria de base. Mas, doutora Lourdinha, eu sei, mas gostaria que a senhora colocasse aqui para o nosso pessoal que está nos acompanhando, o que o Rio Grandense tem feito ultimamente na estrutura do clube. Assim, o que a gente está investindo? Realmente a estrutura do clube estava muito defasada e tu sabe que a gente precisa ter uma estrutura boa até para o que nós estamos vislumbrando à frente, que é tornarmos o clube formador de atleta. Então a gente está fazendo várias reformas, melhoramos a estrutura do clube na segurança das nossas crianças, porque nós temos crianças, né, que participam da escolinha. Então é um clube que o momento que o menino vai entrar lá, o acompanhante vai entrar, ele vai ser identificado e aí ele vai ficar seguro, porque só temos uma entrada e uma saída que nos dá essa segurança para as crianças e para todas as pessoas que vão ao clube. Então investimos nisso aí, estamos investindo em reformas do nosso alojamento, estrutura da Copa, tudo que é uma exigência da federação para que a gente se torne um clube formador de atletas. Pois é importante isso, né, doutora Lourdinha, porque
o Rio Grandense, desse investimento que ele está fazendo, investimento em crianças, em jovens, atletas, agora recebendo o selo de formador, né? Também vai poder trazer um retorno financeiro para a entidade. Isso tudo demonstra assim, uma confiança no que está sendo feito e uma visão de futuro. Com certeza. A gente está investindo na estrutura para melhorar tudo e também para que o nosso associado, né, se sinta confortável no momento que chegar no clube. Fizemos toda a reforma do nosso pavilhão, que inclusive recebeu o nome de Pavilhão Pelé, né, Imortal Pelé. E também temos uma quadra de futebol 7 que nós acabamos de fazer uma reforma agora. E é uma estrutura muito boa. A reformamos e demos uma autoridade da nossa grama sintética para 20 anos, botamos uma grama de boa qualidade, para que também todas as pessoas que quiserem ir lá praticar um futebolzinho serão bem-vindos, e também se usa para treinamento da nossa escolinha. Então, tudo isso aí é investimentos que a gente está fazendo no clube para um futuro, né? Podemos chegar a um futebol profissional. Mas a base é que nem eu sempre digo, a base é tudo, e esse investimento na base pelo excelente trabalho que o Paulista vem fazendo está sendo muito importante para o clube. O importante, né, doutora, que a gente vê, fui algumas vezes lá durante o ano para ver alguns jogos de 7 ali, fui ali dar uma olhada. Por incrível que pareça, o clube hoje tem mais movimento durante a semana do que quando ele tinha futebol profissional. Com certeza, né? O pessoal ia só no fim de semana e depois não aparecia ninguém quase no clube, né? Hoje tem uma movimentação constante diária ali, sim, né? Porque os pais, que, né, como a gente tem desde do 7, né, os pais acompanham, vão no treinamento, e o pai dos outros também. Então a gente tem realmente movimentação no clube, né, todos os dias, né, durante a semana, e claro que no final de semana, com os campeonatos que a gente tem. Inclusive temos uma a Copa Guinga agora, que está sendo já na fase quase final, né? Também isso aí movimenta muito o clube. Além das locações, a locação da quadra, que também, né, à noite movimenta bastante. Acaba levando o pessoal para lá e trazendo também um certo carinho, né, ao Rio Grandense, um pouco mais. Sim, quando precisar fazer alguma campanha, sei lá o que for, sempre tem alguém junto ali, né? Exatamente. E a gente, assim, a gente tem apoio de vários conselheiros que estão ao nosso lado, nos ajudando, né? Então isso aí tudo é importante, porque a gente sozinho não consegue fazer nada. Se não tiver pessoas rodeando e apoiando, também o apoio da imprensa, que a gente tem bastante, da TV, então isso é importante. A gente não está sozinho. A gente se sente muito confortável. A gente vê isso aí, né? Um carinho muito grande, né? E esses são periquitos de verdade, né? Que estão até hoje ali, que não abandonaram a luta, estão acreditando no que está sendo feito. Nos piores momentos estavam ali juntos, né? Com certeza. E hoje pode-se dizer que o Rio Grandense já tem um projeto em andamento para o futuro. E hoje é mais fácil o pessoal se juntar. Mas quando estava só no papel, né, eles não abandonaram. Né, mas assim, na realidade, muitos e muitos conselheiros confiaram no nosso trabalho, né? Então, e nos apoiaram e apoiam sempre, né? Então, isso é importante. Então, assim, a Lourdinha e o Paulista não estão sozinhos no Rio Grandense. Tem várias pessoas por trás. Isso é importante, né? Exatamente. E eu só vou te dizer, o Rio Grandense fez 111 anos no dia 7 de maio. 111 anos. 111 anos, né? E isso é importante, não deixamos o Rio Grandense morrer, né? Porque isso aí é uma paixão que nos une à ferrovia. E às vezes as pessoas até me perguntam, né? Como tu é presidente do Rio Grandense? E assim, eu sou filha de ferroviário. Eu cresci assistindo os jogos no Muro. O meu primeiro jogo foi com meu pai lá no Rio Grandense, o jogo do Botafogo à noite. Eu tinha 6 anos de idade. E então isso aí criei um amor, e depois saí do bairro, porque eu morava no bairro, mas sempre acompanhei o Rio Grandense. Até que um dia eu descobri que o João Provença era da diretoria do Rio Grandense, e eu me dava com o João, mas não sabia desse detalhe. Aí entrei de sócia. Pedi para ele, agora entrei de sócia. Porque sempre tive essa admiração e esse amor, né? Claro. E aí da família. Veio da família, né? E aí acabei, depois sendo patrona, e depois de patrona eu acabei virando presidente. E no primeiro convite foi um susto, né? Mas depois eu até gostei, e aí eu concorri à reeleição. Nesses 111 anos aí do Rio Grandense, ele nunca parou, né?
Ele deixou de fazer competições, mas nunca abandonou, não foi abandonado. Não, o clube, o estádio nunca foi abandonado, sempre teve gente que trouxe o Rio Grandense até aqui. Que carregou a bandeira, né? Passou a bandeira de um para outro, foram passando. Não, tem pessoas muito importantes. Porque eu sei de clubes que são centenários, mas que tiveram algum tempo abandonados. Não é o caso do Rio Grandense. Não, né? Sempre teve aqueles parou de competir. Passou de pai para filho. Exatamente. Então isso aí é muito importante. E agora eu sinto aqui que esse amor está recedendo mais forte ainda. Vem vindo com mais vigor. Exatamente. E agora a gente está... O meu sonho ainda é não ver em Santa Maria alguém andando com a camiseta do Grêmio ou do Inter, mas a do Rio Grandense e também do Inter de Santa Maria, que também merece todo o seu respeito, né? E que nem eu digo, eu torço pelo futebol de Santa Maria. Então, imediatamente eu torço para que o Inter também cresça também e que a gente, né, que daqui 10 anos, que os dois estejam na série do futebol gaúcho, né? Sem dúvida. E o Paulista tem uma parcela grande nessa nova etapa, digamos assim, né? Que nem eu digo, o Paulista é meu braço direito, meu braço esquerdo e o coração do Rio Grandense. E precisava ter um paulista, né, para chegar lá. Para poder fazer. Exatamente. Para acreditar no trabalho, né? Paulista, conta para nós como é que foi o começo do trabalho. Quando chegou no Rio Grandense, conheceu a doutora Lourdinha, conheceu o pessoal lá, e aí como é que tu acreditou nesse projeto aí, Paulista? Hoje a gente sabe que a coisa está andando, vamos chegar hoje. Eu queria saber lá no início. O primeiro impacto é ver uma estrutura daquela, né? Você olhar para aquela imensidão de local e imaginar aquilo, né, explodindo de pessoas, de jogos. E quando cheguei não era essa a realidade. E então a gente sempre olha para frente, né? E vendo para frente o que poderia ser feito. Então começamos um trabalho de formiguinha, né? Foi bem lento, como a gente faz hoje. Até ter a credibilidade, né? Até ter credibilidade, a gente entender que é possível, né? Que seria possível fazer isso acontecer. Mas tu falou a palavra certa, que muita gente descrédita, né? Sim. Não acredita nesse tipo de trabalho. Não. E aí, quando começa do zero, fica tudo com o nariz meio torcido. Só depois que a coisa anda que o pessoal... Aí começa a ver que... Poucos acreditam, né? Infelizmente, né? Porque se mais acreditassem, a coisa era mais rápida, né? Aconteceria mais rápido. Aí foram passando os anos, depois a doutora assumiu também a presidência, né? E eu até então não tinha tanto vínculo com o clube ainda. E aí tínhamos um projeto, que ele não estava engavetado, mas estava ali esperando a oportunidade, né? A doutora acreditou no projeto e deu toda a confiança, a liberdade de trabalho, né? Então acabamos chegando no estágio de hoje em função disso, né? Como ela disse, não desmerecendo os passados, mas essa parte agora, essa fase, né, foi mais em função disso, né? Ela ter acreditado também. Quando foi que tu começou esse trabalho, Paulista? Eu estou no clube agora em outubro, serão 7 anos. E em 2018 eu comecei com a escolinha. Então já faz 4 para 5 anos. Só que era uma escolinha, né, tua, não era uma escolinha do Rio Grandense. Sim. Até então, tu usava o local, mas era tua, né? Isso, era uma escolinha. A partir de quando tu fez essa parceria com o Rio Grandense? Aí foi na gestão do seu Gilberto, quando ele passou a ser o presidente, né? Aí a gente entrou num acordo e a escolinha passou a ser do Rio Grandense, né? Logo no final da gestão dele. E aí depois, a doutora vindo, a gente deu um alavanco mais. Deu uma injeção? Uma injeção de ano. Tu começou com quantas categorias, Paulista? Naquela época, eu ainda, sendo sincero, eu não tinha visão nenhuma de escolinha, não era o meu ramo, né? Mas o trabalho foi até interessante, porque como eu não sabia como iniciar, eu fui nas escolas ao redor do clube, fiz um trabalho elaborei um torneio e fiz a inscrição desses alunos da escola, né? Fizemos um torneio ali, foram 118 inscrições de todas as escolas. E desses 118, no único dia do torneio, nós começamos a escolinha com 52 atletas. Aí tinha a categoria mirim, pré-mirim, né? Que antes não se falava sub-11. Sim.
E começou assim, começou dessa forma. E aí foi desenvolvendo. Começou com 50 e poucos. Isso. Aí comecei a me interessar mais, né? Uhum. Achei interessante o trabalho. Aí comecei a pesquisar, comecei a estudar, né? Como funcionava, tudo. Então foi bem legal. E aí a doutora Lourdinha entrou nessa história para fazer essa revitalização aí. Exato. Aí com essa força toda, né? Aí a gente conseguiu dar grandes passos, porque a estrutura era muito, muito pequena, a estrutura física que eu digo, né? Então nós não tínhamos muitos recursos, né? Então ela começou a proporcionar isso pra gente. Então a gente conseguiu alcançar o que alcançamos hoje. Hoje nós estamos com 108 atletas. Hoje já é um centro formador, sim. Não deixou de ser uma escolinha para se passar um centro formador, né? Então tu ainda pega crianças, coisa e tal, mas tu separa, como é que tu faz? Tu separa aqueles que estão começando e daqueles que tu já vê um futuro, como é que tu faz? A gente tem lá o trabalho de sub-7 até o sub-17. Dentro dessas categorias, a gente coloca um time para competição. Sim, e o time que está iniciando. E o outro que é daqueles que tu tem que fazer o trabalho básico. E esse que é de competição, a gente coloca nas competições que tem, né, na região. E assim, torna-se um trabalho mais produtivo, né? Sim, lógico. Porque o próprio garoto que não tem daquela condição técnica do outro, ele pode se desestimular, isso, né? Exato. Então tu tem que primeiro, quando ele estiver pronto, tu bota na equipe competitiva. Isso. Aí tem a equipe competitiva e a outra. Isso. É dessa forma que a gente está fazendo o trabalho. Isso aí é a melhor maneira para não desestimular muitas vezes. O garoto também tu tem mais tempo para te dedicar àqueles de competição e àqueles de trabalho de base, né? E, doutora Lourdinha, a senhora sempre foi de ir a estádio ou a senhora acompanhava mais à distância no princípio? Eu era muito do muro, né? Me criei no muro, no muro da casa do Plenha, da casa do seu Ilmo Fischer. E assim, o estádio eu ia ter muito pouco, porque eu tinha aquela facilidade e vou botar assistia ali, não, mas só ia no estádio, só que do outro lado de fora. Exatamente, Mas a primeira vez que eu fui foi no jogo do Botafogo com meu pai, com 6 anos de idade, né? E ali eu me apaixonei pelo Rio Grandense, né? E aí depois aí parei daí, porque eu me casei, minha mãe não participa do futebol, é gremista, mas não é fanático, né? E aí também não ia, porque aí ia sozinha, né? Mas sempre acompanhei. Tanto que assim, domingo de tarde, minha felicidade é escutar o jogo. Agora eu vou lá no Rio Grande quando eu tenho, né? Mas, assim, até o ano passado eu fui nos jogos do Inter também. Mas assim, mas eu sempre acompanhava no rádio as notícias boas do Rio Grande, as notícias ruins, mas eu continuei acompanhando sempre, né? Então isso aí é importante. Mas agora eu vou no estádio quase assim, um dia sim, um dia não, ou conforme a semana, sim, agora, todos os dias, né? Até pela exigência da função, né? Claro, exatamente, né? E sempre quando tem jogos, tanto que o ano passado, nos jogos do Sub-20, eu viajei todos os jogos. Foi todos? Todos os jogos eu fui. Participei junto com os guris e tudo aí. Isso é importante, é um apoio, né? Ele se sente prestigiado. Mas assim, mesmo quando se eu não vou, a gente tem os nossos grupos, eu sempre dou força para o jogo, depois parabenizo, e se não dá certo eu sempre digo, não, o importante é competir, é divulgar o nome do Rio Grandense, né? Então isso é um trabalho, isso é um trabalho de formiguinha que a gente acaba fazendo, né? E sempre procurando valorizar todos os nossos atletas, a nossa comissão técnica, isso tem sempre a valorização, e que nem eu digo, não vem uma vitória, mas o importante é competir. Claro. Nós estamos divulgando o nome do clube e divulgando os nossos atletas também. Até porque já temos um atleta que era do nosso sub-17, né? Que está no Grêmio hoje, né? Então a gente também está abrindo um leque para que esses meninos que têm potencial no futebol possam subir e serem grandes atletas no futuro. Perfeito. Quais foram os momentos mais marcantes para a senhora no estádio do Rio Grandense? Atualmente? Não, toda a sua porque eu te digo, trajetória. A minha trajetória, assim, foi aquele jogo. O Botafogo, né? Marcou, já sei que ele assim marcou. E claro, depois teve vitórias do Rio Grandense, que uma vez foi. Eu era ainda muito pequena nessa época, mas que foi vice-campeão gaúcho. Então assim, marca, né? Marca, exatamente, né? E agora, assim, eu digo, agora eu estou mais apaixonada ainda, porque a gente vê aquelas crianças vibrando, né?
E a gente fazendo um trabalho, que é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho muito importante. Claro. E é grande, enquanto os meninos estão lá, eles não estão na esquina, né? Além de estarem cuidando da saúde, então a gente está formando profissionais e cidadãos. Se não der um grande atleta, dá pelo menos um cidadão. Né? Exatamente, né? Se não for atleta, vai ser um grande cidadão. Porque a gente cobra também o estudo, né? O respeito. A gente tem um serviço de psicologia lá, da UFN, que é importante para os meninos também, né? Que a gente faz esse acompanhamento com eles, porque a gente está também formando caráter, formando o ser humano grandiosos. Sem dúvida nenhuma. E o Rio Grandense, eu acho que em Santa Maria, a única instituição que sobreviveu de ferroviários, né? Nós tínhamos outras equipes de ferroviários, tinha a própria Ferroviária, o Aliado. O Rio Grandense foi o único que sobreviveu no fim nessa passada, digamos, essa passagem da cidade, né? E assim, o Rio Grandense, assim, tem muitos atletas que hoje são pessoas que passaram pelo Rio Grandense. Temos o Nenê, que foi goleiro do Rio Grandense, que ainda está no Atlético Mineiro trabalhando. Né? Até ele veio, nos deu uma palestra para os nossos atletas. Ele trabalhou também uma época aqui também, né? Aí a gente tem o Plen, tem o Valdo, né? Então são cidadãos que passaram pelo Rio Grandense, né? E o Ginga também, temos os jogadores, o Tadeu, tem muita gente tanto que a gente fez agora esse ano uma homenagem para os ex-atletas do Rio Grandense. Tivemos 60 ex-atletas presentes lá. Opa! Isso que assim, infelizmente a gente não tem a relação de todos os nossos jogadores, porque os documentos todos que nós tínhamos no clube foram rasgados e queimados uma época, né? Mas a gente conseguiu, ainda formando um grupo, agregar, e esse nosso grupo ainda continua dos atletas. A gente todos os dias se dá bom dia, de manhã se conversa e tudo. Então assim, a gente trouxe ex-atletas também para o clube, e isso é muito importante. E alguns treinadores também que passaram, passaram muitos, mas que se formaram no Rio Grandense, hoje estão em grandes equipes. O Thiago, por exemplo, Nunes, que passou pelo Grêmio, o Corinthians agora está disputando uma equipe da Libertadores, está treinando Libertadores aí, né? Sim. O grupo que o Dida tinha também hoje. Claro, não, os guris tem vários guris que passaram hoje, tem um lá em São Paulo, outro está lá em Minas. Né, o pessoal foi formado no Rio Grandense, né? Sim, exatamente, são ex-jogadores, né? Então, assim, ex-jogadores que hoje estão ainda no esporte, né? E iniciaram lá. Então, daqui de 20 anos, esses nossos meninos que estão hoje lá vão ser também ex-atletas do Rio Grandense. Exato. Isso é muito importante. Paulista, quais as maiores dificuldades que tu encontrou aí para formar essas categorias de base? Descrédito ou falta de apoio? O que tu mais dificuldade tu encontrou aí? Falta de apoio não da direção, mas da cidade, né? Porque a direção faz o que pode, mas a cidade também tem que participar, né? O primeiro ponto que a gente vê é o recurso, né? O recurso, quando ele é limitado, tudo se torna mais difícil, né? Sim. Então, o primeiro ponto desfavorável foi o recurso. E depois seria a questão de, como a gente não tinha um histórico, então a credibilidade ela se torna uma barreira, né? Então isso eu encontrei um pouco de dificuldade. Mas aos poucos a gente foi conquistando esse crédito, né? Sim. Nesse tempo tu veio galgando, e aí o que o Rio Grande já cravou de bandeira em termos de estado com as categorias de base? Veja bem, nós tivemos aí várias competições que a gente já disputou. O ano passado que nós tivemos foram 9 troféus, né? Dentro dessas categorias de base, do 9 até o 17. 9 não, foram 12, né? São 12. Somando todos. Então, isso para nós não tem preço. No primeiro ano a gente ganhou um troféu, né? Primeiro ano. No primeiro ano foi um troféu. Já no primeiro ano? No primeiro ano ganhamos um troféu. Depois foram 11 troféus de... Também a tua equipe sub-17 foi campeã da Safergs também, ano passado, né? Uma competição estadual. Sim. Isso aí marca muito, né? Porque aí tu passa a ser vidro, passa a ser vidraça, porque aí todo mundo começa a querer mirar para te bater, né? Passa a ser o clube a ser batido. Que sempre tem o clube a ser batido, né? A nossa sub-14... Ao mesmo tempo que te traz credibilidade, também te traz esse outro lado também, né? A nossa sub-14 foi a que mais
teve conquistas de competição. Sub-14? Que hoje Que hoje é é a Sub-15. Que Que vai para o estadual, né? Vocês estão investindo bastante, digo, em termos de esperança, não? Sim. Investimento, digo financeiro, mas investimento de esperança de um retorno aí. Nessa categoria. Sub-15. É porque ela vem vindo desde o Sub-11, então a gente está fazendo esse trabalho já há um tempo. Agora chegou a vez dela de... Quem são os piores adversários que tu acha nessa categoria no nível de estado? Olha, são vários, mas por exemplo, nós temos aí, em termos de estado, temos a União Frederiquense, temos Ipiranga. Não sei se nesse ano a federação parece que separou a categoria 1 e a 2, né? Então, de repente, a gente talvez não enfrente essas equipes. Mas não, tem vamos chegar na final, vamos enfrentar. Ah, sim. Mas o ano que vem já podemos, se for os 4 primeiros, né? Pela federação, a gente consegue estar na A1 ano que vem. E aí vamos enfrentar essas. É que a gente ficou na A2 porque a Sub-15 não tinha participado do tinha. estadual, né? Sim, então, tu tem que. Vai pelo ranking, né? Isso. Vai ranqueado. Então, mas aqui na cidade também tem equipes fortes, né? Agora tem o Daniel do PRS, que é uma equipe, é amigo nosso, mas é uma equipe bem competitiva. Sim, na hora né? da competição E então nós temos. Mas o Daniel, assim, ó, a gente compete, mas a gente se apoia muito também. Sim. Né? Não, ele fala muito, ele tem participado em alguns programas da gente, eu sinto que ele é bem aberto, né? Ele acha que tem que haver essa cooperação entre as categorias de base. É necessário, né? Eu acho que isso só vem a crescer, né? Só vem para ambos os lados. Inclusive falei com ele na época, a gente até levantou um pouco a ideia de a gente ajudar, apoiar alguma competição, fazer alguma competição, e a gente ajudando também aí, sabe? Mas é coisa que a gente pode sentar e conversar, Sim, porque eu acho que nós precisamos também ter essa participação. A imprensa também tem que estar junto para ajudar também nesse trabalho. No Rio Grande qualquer ajuda é muito bem-vinda sempre. Né? Porque a gente precisa desse apoio, né? Porque sozinho a gente não consegue fazer nada mesmo, né? Doutora Lourdinha, em termos de estrutura do estádio, como é que está o andamento? Como é que tá, o que está acontecendo? O que está faltando? Agora a gente tem até dezembro para fazer a primeira vistoria para se tornar o Clube Formador de Atleta, para não perder o que nós já pagamos, né? Sim. Que não é muito barata, né? Então agora nós estamos fazendo a reforma do nosso alojamento, do nosso refeitório, da nossa cozinha, e ainda mais temos que fazer o auditório, né? Então a gente agora está numa fase de estruturação, né? Precisando de material, material de construção, né? Atualmente o Evandro Zamberlan está nos patrocinando com a mão de obra, que é muito importante, e nesse momento também quero agradecer por esse apoio. E então nós estamos numa fase de construção agora, de reformas, para que a gente possa chamar a CBF e a Federação para fazer a vistoria. Para fazer a vistoria. Claro que a gente não tem a certeza absoluta que na primeira vistoria a gente já vai receber o selo, né? Mas a gente está fazendo tudo como eles pedem, né? Para que pelo menos a gente consiga ter uma nova chance claro, eles vão vir fazer a vistoria, de repente a gente não vai ter aprovação, né? Vai ser uma vitória muito grande se tiver aprovação na primeira vistoria. Mas essa primeira vistoria nós precisamos fazer até dezembro para que a gente não perca o valor que a gente pagou. Então o foco agora é terminar isso aí. E que pé anda? Falta muita coisa ainda, doutor? Eu vou pedir para o Paulista falar isso aí. A parte do refeitório e a Copa a gente termina agora em junho, né? Já faz a outra inauguração, a reinauguração, né? Inauguração. O alojamento, a previsão é entre julho e agosto. Fica pronto o alojamento, que vai comportar 15 atletas, né? E depois temos o auditório, que esse é o passo que vai ser de setembro a dezembro para finalizar. É o último passo. Isso em termos de estrutura, né? Enquanto isso, vamos correndo atrás de documentos, que a exigência deles não é pequena. E então temos não só a parte física, mas temos a parte documental também. Muito trabalho pela frente. Bastante. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Vai sim. Tem que acreditar, né? Você vem acreditando até agora em tanta coisa, está dando certo, né? Com
Com certeza. E já passamos por bastante também. Eu acho que a pior fase passou, acho que agora está mais próximo. Mais próximo do resultado. Isso aí, assim, é que nem isso aí foi quando a gente resolveu, vamos funcionar. Porque como a gente tem a escolinha, né, tem a base, né, então a gente tem que se tornar um clube formador de atleta. Né, porque isso aí, no futuro, vai ser um retorno financeiro muito importante para o clube. Então, isso que a gente está visionando lá na frente já, né? E no Rio Grande do Sul só tem o Grêmio Inter, eu acho que são clubes formadores, né? Eu acho que sim. Então, no interior, talvez poderiam ser os seus pioneiros, né? Pioneiro. Que bom, né? Excelente. Tomara que dê tudo certo. Torcer. Alguma coisa que a gente esqueceu de colocar e você gostaria de acrescentar? Não, da minha parte, agradecer a oportunidade e convidar que as pessoas vão lá no Rio Grandense ver a nossa estrutura, ver o nosso trabalho e quem quiser nos apoiar também estamos recebendo qualquer apoio, né? Porque é muito importante, ninguém faz nada sozinho. Sem dúvida. Maurício? Verdade. São as palavras da doutora, são as minhas, né? E a gente depende, por enquanto dependemos de trazerem condições para que a gente consiga chegar onde a gente objetiva, né? Então eu acho que esse apoio vai ser muito fundamental para o clube. Como a doutora falou agora, nós estamos fazendo plantando uma coisa que lá na frente vai surtir efeito. Pode ser que nós não venhamos a ver, mas que vai ser dado no início, né? Então é muito bom isso. Legal. Obrigado pela vinda de vocês aí, né? Estamos sempre à disposição, ver se a gente consegue nos encontrar mais vezes para falarmos coisas boas do Rio Grandense. Vai ser um prazer. Legal. Nós estamos indo embora, mas estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Planeta Bola. A Casa dos Boleiros em Santa Maria. Mercado das Rações. Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria. Odontologia e Implantodontia Clínica Geral Dr. Geandro Rigg e Dr. Gilberto Trentin.